aula agora é de pólipos gástricos e duodenais. Como fazer a avaliação endoscópica, quais são os tipos mais frequentes, o tratamento e manejo da polipose adenomatosa familiar. Como conflito de interesse, eu sou consultor para Boston Scientific do Brasil e como introdução, nós sabemos que o pólipo é qualquer elevação com origem epitelial ou no máximo subepitelial resultando em uma protusão da mucosa. Tem algumas lesões que são abaixo da mucosa e submucosa que também dão um aspecto polipoide, né? Então, nesses casos, a gente chama de lesão polipoide, ok? Então, o estômago é um lugar onde tem muitas glândulas fúngicas, glândulas que secretam secreção e muitas vezes elas podem assumir um aspecto de pólipo, né? Então, nós temos no estômago os principais pólipos são 3 tipos a conhecer. Então, sabendo esses 3 tipos, nós vamos englobar a maioria dos pólipos do estômago. São eles os pólipos hiperplásicos, os pólipos de glândulas fúngicas e os adenomas. Nós também temos algumas outras lesões neoplásicas que são polipoides e são o tumor neuroendócrino, carcinomas, xantomas, lemiomas, giste, pólipo fibroide, amartoma e outros, né? Mas os principais são esses 3 que eu elenquei acima. Tá? Em relação ao duodeno, nós temos também os 2 tipos de pólipos, os pólipos neoplásicos e os pólipos não neoplásicos, né? Entre os não neoplásicos, nós temos principalmente os pólipos decorrentes da glândula que fica no duodeno, que é a glândula de Briner, né? Então, nós temos a hiperplasia das glândulas de Briner, nós temos o bruneroma, temos cisto de glândula de Briner, temos metaplasia gástrica, mucosa gástrica ectópica, pâncreas ectópico. Entre os neoplásicos, o principal é o adenoma, né? Pode ser de 2 tipos, intestinal gástrico, e também pode ser o tumor neuroendócrino. Entre eles, o principal é o gastrinoma, mas também podemos ter o somatostinoma e, raramente, o paraganglioma gangliocítico. Em relação aos pólipos gástricos, nós sabemos que pólipo gástrico, de maneira geral, ele é benigno. Então, a gente tem uma certa tranquilidade quando nós vemos um pólipo no estômago. No entanto, o que a gente tem que avaliar para justamente pegar aqueles casos que eles não são benignos ou que eles não têm relação com benignidade, né? Então, principalmente, nós vamos avaliar quais são os fatores, né? Então, primeira coisa, examinar com atenção a superfície do pólipo e a vascularização, né? Então, tem que usar um aparelho que te dê essa condição. Então, de preferência, usar aparelhos high definition ou de alta definição. Lançar mão de cromoscopia, né? Então, eu tenho um corante que eu posso estar utilizando, eu uso de metileno, índigo carmim, ácido acético, eu posso lavar a mucosa com acetilcisteína para tirar o muco. Então, usar a cromoscopia. Usar, se o aparelho tiver magnificação, e como eu já falei, mucolítico, né, o acetilcisteína. Então, já daí no primeiro item que nós vemos, nós temos que ter o quê? Paciência. Nós vamos fazer a avaliação de um pólipo, então não adianta fazer com pressa, passar, olhar e ir embora. Não, nós temos que parar, avaliar todos esses itens, né? Então, ver a superfície, a vascularização, o aspecto dele, né? Então, um item abaixo, como é que eu vou descrever esse pólipo? O que eu tenho que ter no exame, na descrição endoscópica, para poder auxiliar o médico que está cuidando tomar uma conduta em relação a esse pólipo? Então, vai descrever a morfologia do pólipo, ou seja, quando descreve a morfologia, a gente usa aquela classificação de Paris, não é um pólipo pediculado, é um pólipo subpediculado ou é um pólipo séssil, não, é uma lesão do tipo 2, 2A, 2B, 2C. Então, descrever e classificar para o médico que está vendo, ele sabe exatamente o que você está vendo, né? Classificar também o número de pólipos que tem, né? Às vezes a gente tem 2, 3, mas a gente tem inúmeros pólipos. Então, quando tem inúmeros pólipos, a gente fala, olha, tem inúmeros pólipos na região do fundo, na região do corpo, ou no fundo e corpo, e não no antro, né? Então, a gente vai classificar e determinar a distribuição na topografia gástrica. Lembrar sempre disso, que isso é importante na conduta. Terceiro item, avaliar o estômago como um todo, né? Então, quando você vê um estômago, você não olha só o pólipo, você vê se o estômago tem atrofia, se tem algum indício de que possa ter H. pylori, se tem alguma outra lesão relacionada, né? Então, avaliar o estômago que está albergando esse pólipo, né? Então, ver se tem esses sinais que eu falei. Então, sempre avaliar. Tem H. pylori positivo, fazer biópsia para
pylori positivo ou não, fazer avaliação de lesões que possam ser sincrônicas e a atrofia, como eu comentei. Então, o outro item, que é o item 4, como é que eu faço essas biópsias de maneira adequada? É importante. Uma vez que eu tenho um pólipo, puxa vida, será que eu vou fazer uma biópsiazinha só para olhar? Não, ou eu vou fazer uma biópsia porque tem algum indício de atrofia, eu vou então fazer um protocolo para atrofia, que é o protocolo Olga ou GIM, vou fazer 2 biópsias do antro, né, pequena e grande curvatura, fazer 2 biópsias do corpo, né, a biópsia da incisura você pode acrescentar no frasco do antro, mas estratificar esse paciente justamente se tem algum motivo para estar relacionado com o achado do pólipo, né. Então, a partir disso, eu vou indicar corretamente o quê? O meu segmento e também o meu tratamento, tá? Então, esses são os itens principais quando a gente tem um pólipo visível no estômago ou no duodeno. Então, vamos lá ver os 3 principais tipos. Os 3 principais tipos estão descritos aí nesse gráfico, que é justamente o quê? Os pólipos de glândulas fúngicas, onde eu tenho o pólipo que é esporádico, ou seja, é um encontro, de um pólipo que geralmente está associado com uma origem secundária, ou seja, exemplo é o uso de inibidor de bomba de prótons, né, que eu coloquei entre parênteses o IBP. Então, o uso crônico de IBP está relacionado com a formação de pólipos de glândulas fúngicas, né? Principalmente no fundo do corpo, e esses pólipos, eles não têm displasia, eles não trazem risco de malignização. Então, isso daí é um achado que eu não devo seguir, ok? E o outro tipo de pólipos glândulas, quando eu tenho que me preocupar com o achado de pólipo de glândulas fúngicas, quando ele está associado à polipose adenomatosa familiar, tá? E eu vou encontrar num paciente com polipose adenomatosa familiar múltiplos pólipos, vai ter pólipos ao longo de todo o estômago, né? Às vezes até no antro, então vai ter pólipo ocupando praticamente o estômago inteiro. Então, nesse caso, apesar do pólipo ser um pólipo benigno, pólipo de glândulas fúngicas, classificado como um tipo de pólipo amartomatoso, ele é benigno. Porém, na situação que eu tenho uma alteração genética chamada de polipose adenomatosa familiar, o que acontece? Esse pólipo, ele pode ter displasia, como está embaixo, tá? Então, se ele tem displasia, ele pode dar câncer ou no próprio pólipo ou na região adjacente. Então, ele pode ter algum neoplasia, algum câncer formando no estômago. Por isso que esse é um caso que é um pólipo de glândulas fúngicas, mas eu tenho que acompanhar esse paciente de perto. Tá? E essa outra situação em que a pólipo de glândulas fúngicas preocupa é quando eu tenho esse GAPPS. Esse GAPPS é o quê? É o adenocarcinoma gástrico com pólipos no estômago proximal, tá bom? Então, o que que é isso? É quando eu encontro um paciente jovem, 20, 30 anos, cheio de pólipo no fundo gástrico. Então esse paciente, ele pode ter essa síndrome, que é justamente o câncer, o adenocarcinoma gástrico associado a pólipos no estômago proximal, ok? Então, essa é a única ressalva que eu tenho em relação a quando eu tenho um achado de pólipo de glândulas fúngicas. E no caso de eu ter uma polipose adenomatose familiar, ou essa síndrome de câncer adenocarcinoma gástrico associado a pólipos proximais no estômago, eu tenho que levantar a hipótese de ter um câncer, tá ok? E o que que é importante? Eu tenho um paciente que eu não sei se ele tem a polipose adenomatosa familiar, mas eu encontrei o estômago repleto de pólipos, e aí eu começo a investigar e ele tem realmente uma suspeita de ter essa alteração genética, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeira coisa, indicar, além da endoscopia, a colonoscopia, ok? Segunda coisa, avaliar, além de todo o estômago, o duodeno, que ele pode ter lesões adenomatosas no duodeno, que está relacionado com a polipose adenomatosa, e haver a papila, né? Então, eu vou ver o duodeno para ver se tem pólipos no duodeno, se tem adenomas no duodeno, e eu vou dar uma atenção especial à papila duodenal maior. Mas eu não tenho aparelho para poder ver a papila duodenal maior, que seria uma duodenoscopia com aparelho de visão lateral. Não tem problema. Se eu não tiver o duodenoscópio, que seria o ideal, passar um outro aparelho de duodenoscopia para ver a papila duodenal maior, eu posso fazer a colocação de um cap na ponta do meu endoscópio, que eu consigo apoiar a mucosa que está do lado da papila e ver melhor aquela mucosa que está envolvendo tanto a parte que cobre a papila como o ósseo papilar, ok? Então, no caso de alterações genéticas que têm glândulas fúngicas, eu posso ter a alteração que pode levar a câncer. Então, fazer, primeiro, colonoscopia,
e polipectomia dos pólipos maior de 1 centímetro, ok? E seguir esse paciente anualmente. Outra situação, pólipos hiperplásicos, né? Os pólipos hiperplásicos, diferente dos pólipos de glândulas fúngicas, que a gente sabe que não tem relação com a infecção pelo H. pylori, os pólipos hiperplásicos têm, tá? Então, normalmente o achado de pólipos hiperplásicos no estômago está associado à presença do H. pylori, né? Então, apesar desse pólipo hiperplásico, ele tem um risco mínimo para transformação maligna, ele está associado ao câncer sincrônico em outro lugar no estômago. Por quê? Porque ele tem um estômago doente, ele tem um estômago com uma infecção crônica pelo H. pylori. Então, ele tem um maior risco de quê? Atrofia gástrica, gastrite crônica, origem de câncer e tumores neuroendócrinos também. Então, esse é um pólipo que eu tenho que fazer múltiplas biópsias da mucosa para poder testar e tratar o H. pylori. A biópsia de todos os pólipos que são maiores que até 5 milímetros eu consigo tirar com a pinça de biópsia, né? Eles recomendam que pólipos de 5 milímetros para cima seja feita a retirada com alça de polipectomia, não que se, nem que seja a frio, né? Então, faço a biópsia daqueles pólipos pequenos, se não tiver nenhum pólipo grande, e polipectomia nos pólipos maiores que 5 milímetros, ok? Por quê? Por causa do fator de risco também de câncer associado, ok? Então, o pólipo, apesar de ser benigno, quando ele cresce muito, é um indício ruim. Então, pólipos hiperplásicos grandes é recomendado retirar sim, por quê? Porque apesar da maioria deles ser só reação hiperplásica, ele pode ter, quando cresce muito, câncer in situ, ou então já, né, no meio do pólipo, tá bom? Então, se eu pegar um paciente que tem um pólipo hiperplásico, ele não tem H. pylori, ele não tem atrofia, não tem nenhum fator de risco, então eu não preciso de segmento. Mas se ele tiver esses fatores de risco, infecção crônica pelo H. pylori, ele tem alterações no resto do estômago, então esse é um paciente que merece ser acompanhado, ok? E o terceiro pólipo mais frequente é o adenoma, né? Então, adenoma não se tem dúvida, ele se comporta exatamente como o adenoma encontrado no cólon. Então, eu tenho que retirar, porque ele segue aquela processo de alteração genética e morfológica que vai fazer o ciclo adenoma-adenocarcinoma. Então, tem que fazer a ressecção, e não é só biópsia, é a ressecção completa. Então, todos os adenomas eles têm um risco, sim, de transformação para neoplasia, tá ok? Alguns mais, se tiver displasia de alto grau, outros menos, mas tem que fazer a ressecção para poder fazer esse estudo. Então, adenomas, fazer a reseção completa. Na biópsia, veio adenoma gástrico de alto grau, se há in situ, tem que checar se a ressecção foi completa, ok? Se tiver um alto grau e a ressecção foi incompleta, eu tenho que obrigatoriamente repetir esse exame em 6 meses. Se não tiver displasia de alto grau e a ressecção foi completa, eu posso retardar esse exame novo para 1 ano. Então, agora vocês já sabem, de acordo com o pólipo, eu devo ou não seguir, e se for os pólipos que me preocupam, como fazer o próximo exame, como fazer o segmento. Paciente Agora um caso clínico, paciente feminino com 52 anos, história de uso crônico de inibidor de bomba de prótons, lembra? Então pode ter o quê? Pólipo de glândulas fúngicas. Por quê? Porque ela tinha doença do refluxo gastroesofágico. Então no exame de rotina, nós vamos ter aqui exemplificado, olha, passando aqui o endoscópio, chegou no esôfago, e aqui no esôfago nós notamos que tem realmente algumas erosões aqui na transição esôfago-gástrica, uma classificação de Los Angeles A, tá? E por isso que ela toma uso crônico de IBP. E aqui, ó, os pólipos aqui na grande curvatura do estômago. E esse é o pólipo típico de glândula fúngica. Às vezes, os pólipos, nem sempre a gente consegue já dizer, olhando para ele, fazendo a inspeção endoscópica, qual é o tipo. Mas esse daqui é bem característico, né? Você vê que ele tem uma mucosa bem lisinha, a maioria é subpediculado, né? Olha aqui, alguns um pouquinho mais sésseis, mas assim, ou no máximo subpediculado, e eles têm a superfície bem lisa. O padrão glandular dessas glândulas, vocês podem notar que ele sempre tem, o padrão praticamente normal ou levemente alargado, o padrão glandular dos pólipos de glândulas fúngicas. Olha só, o cuidado de ver a papila. Vocês viram a papila duodenal maior, na endoscopia mesmo a gente conseguiu ver. Então, isso é um exemplo de um exame para um paciente que tinha pólipos de glândulas fúngicas. Se fosse um caso de polipose adenomatosa familiar, seria exatamente igual a esse. Eu teria que ver a papila duodenal, examinar o duodeno com calma e utilizar os corantes, ok? Um outro exemplo, paciente masculino de 48 anos e que tem uma história prévia
de tratamento para H. pylori, então ele veio para endoscopia de controle. Então vamos ver o que que a gente encontra no exame. Então no exame, olha, o que a gente encontra aqui são pólipos com outro aspecto, já não tem a superfície lisinha, meio brilhante, é meio translúcida, né. Nós temos o quê? Uma superfície mais avermelhada, o padrão glandular às vezes um pouquinho mais dilatado aqui e exudato, na superfície, ó, exudato branco aqui na superfície, nós podemos notar. Então esse é um pólipo que é típico de ser um pólipo hiperplásico, ok? Então um pólipo hiperplásico, ele tem mais ou menos aqui uns 5 milímetros, já tem que pensar em retirar esse pólipo. Aqui tem outro também de mais ou menos a mesma medida, de 5 milímetros, olha a superfície dele, padrão glandular aqui um pouquinho alargado, mais avermelhado, diferente daquele pólipo bem rosinha, bem clarinho, né, meio esbranquiçado do pólipo de glândulas fúngicas, né. Então esses pólipos aqui são pólipos hiperplásicos, então o que que eu tenho que fazer? Olha, tem gastrite, querosão, olhar o estômago como um todo, né, eu posso ver já aqui no antro já tem atrofia, né, então a gente vê vasos aqui da sua mucosa querendo aparecer, a mucosa mais pálida, né. Então, esse é um paciente que a gente tem que primeiro ver se tem algum pólipo grande, remover, olha, um pólipo grande que é na grande curvatura, em que nós vamos fazer a remoção, porque ele é um pólipo maior que 5 milímetros, então obrigatoriamente nós temos que remover para anátomo patológico, e aí a gente vai mandar para exame. Além do que, não só tirar o pólipo, eu tenho que fazer biópsias desse estômago para pesquisa de H. pylori e pesquisa de atrofia, né. Ver se tem metaplasia intestinal, ver se essa metaplasia intestinal tem displasia, porque assim: "Ah, mas eu tenho um pólipo hiperplásico, é benigno", só que o câncer, ele às vezes não vem, não ocorre onde está, o pólipo, ele ocorre no na outra parte do estômago, né. Então aqui, ó, fez a injeção submucosa, está fazendo a retirada com a alça de polipectomia desse pólipo e vai enviar então, esse pólipo para anátomo patológico. E aqui para garantir hemostasia foi feita a colocação de um clipe na base aqui de ressecção, e então isso daí foi um tratamento de um pólipo gástrico hiperplásico, que é um pólipo maior de 5 milímetros, tá, que está indicado fazer a ressecção. Em relação aos adenomas, né, então adenoma é um outro tipo de pólipo gástrico, ele é menos frequente que os outros 2, mas também pode ser encontrado. Então o que que nós faremos nos casos de adenoma? Então esse é um exemplo de um paciente com adenoma gástrico. Então como é que a gente avalia o adenoma gástrico? Olha a superfície aqui dessa região aqui perto do piloro, inclusive esse adenoma ele tem uma propriedade de crescer e invade o duodeno. Então é um adenoma gástrico que se estende ao duodeno. Olha, é um estômago já doente, você vê que tem, além desse adenoma, ele tem outras lesões que podem ser também, lesões adenomatosas. Olha o que eu falei, então a gente vai estudar o quê? Fazendo cromoscopia, olhando com calma, ver os limites, porque é um paciente que vai ter que fazer ressecção desse adenoma. "Ah, mas puxa vida, ele é grande, ele se estende além do piloro". Com mucosectomia eu não consigo tirar esse adenoma em peça única, eu não consigo fazer a ressecção dele, por inteiro. Então, esse é um paciente que tem que considerar fazer a dissecção submucosa endoscópica, ok? Então vai fazer um ISD para poder retirar. "Ah, mas eu já faço ISD", não, a gente tem que avaliar, ver a biópsia, ver se tem algum sinal de que tem invasão, da profundidade. Então se você tiver acesso, pode pedir um ultrassom endoscópico para avaliar a profundidade, se já pega muscular, se já não tem alguma, malignização desse adenoma, né, então, fez a biópsia, veio adenocarcinoma, avalia, vê se já não tem metástase, porque aí para tudo, vai tudo para cirurgia, né. Então, essa avaliação toda a gente tem que ter em mente quando a gente vê um adenoma gástrico, principalmente um adenoma grande desse, né. Então, lembrar sempre disso. Adenomas que já têm adenocarcinoma, avaliar, ver se já não tem indicação de cirurgia, né. E se não tiver indicação de cirurgia, uma opção é retirar esse adenoma com a dissecção endoscópica submucosa. Tá, então outro caso aqui já não é mais esses pólipos de glândulas fúngicas, pólipos hiperplásicos e nem, os adenomas. Tem um paciente de sexo feminino de 62 anos, história de sangramento, né, fezes enegrecidas, melena, né, e dor, eh, epigástrica, e o exame de imagem mostrando uma lesão na cauda do pâncreas. Puxa vida, será que é uma lesão no pâncreas que invadiu o estômago, né? Então, o que que eles fizeram? Pediram uma endoscopia e também pediram para associar nessa endoscopia um exame de ultrassom endoscópico para fazer a biópsia do pâncreas, ok? Então vamos ver o que que nós vemos nesse exame. Começa o exame com a endoscopia, aqui já entrando na cavidade gástrica, pronto. Entrou no estômago, aí nós temos um abaulamento com uma ulceraçãozinha na superfície, né?
Então, é alguma coisa que vem, parece, da profundidade, uma lesão subepitelial, não é epitelial, tá? E aí tá o ultrassom endoscópico, onde nós vemos essa massa sólida, né? Então, não é um cisto, não é um cisto, pseudocisto pancreático, é o quê? Uma massa sólida de mais ou menos, ó, 33 milímetros por, vamos ver a medida aqui do ultrassom, por 27 milímetros, né? 24. Então, é uma lesão grande, de pelo menos 3 centímetros de tamanho, e ele tá, ó, se vocês puderem notar que as camadas, essa camada mais brilhante de cima é a interface da mucosa superficial com o líquido do estômago, aqui a mais escura embaixo é a mucosa, propriamente dita, muscular da mucosa, depois vem a submucosa e depois vem a lesão. Então essa lesão, ela tá na parede gástrica, não é do pâncreas, hein, tá na parede gástrica. O pâncreas tá aqui, ó, dá para ver o pâncreas aqui do lado, os vasos esplênicos aqui, ó, e aqui tem um linfonodo, ó, viu que apareceu e sumiu? Isso é um linfonodo aqui. Então, além de ser uma lesão da parede gástrica, ele tem um linfonodo aqui perilesional, tá? Então, essa lesão merece sim a punção, ó, o pâncreas normal, ele está correndo o pâncreas agora para ver, para provar que justamente não é pancreática a lesão, é uma lesão da parede gástrica suprarrenal apareceu, o rim apareceu, vai aparecer aqui o líquido esplênico, então aquele linfonodo é só lá perilesional, não tem linfonodo aqui no líquido esplênico, e a lesão, ó, bem perto do baço, realmente é perto da cauda pancreática, não é uma lesão da cauda pancreática. Então foi feita a punção, e essa lesão, na verdade, era um giste, né, um tumor estromal gastrointestinal ulcerado, que foi a causa da melena. Esse paciente é um paciente que vai para cirurgia e tem que pedir para o cirurgião tirar aquele linfonodo lá também, ok? Então, em relação aos pólipos de duodeno, aqui estão os principais tipos de pólipos duodenais. Então, de maneira geral, os principais pólipos que vocês vão encontrar são esses dois aqui, são os pólipos da glândula de Briner, né, que é uma glândula presente na mucosa, na submucosa normal do duodeno, e a ectopia gástrica, ok? Então, o que que eu tenho para saber dos pólipos originários da glândula de Briner, né? Eh, Pólipos que são chamados de hiperplasia de glândula de Briner e os amartomas de glândula de Briner, né? Então, mas puxa vida, qual é a diferença da hiperplasia de glândula de Briner e do amartoma da glândula de Briner? A hiperplasia de glândula de Briner é uma glândula de Briner que se multiplicou muito e formou esse pólipo. Geralmente são lesões pequenas, múltiplas, e que elas são, né, geralmente de meio até 1,5 centímetros, são benignas, eles são frequentes, vários pólipos, né, são bastante frequentes e assintomáticos, né? Então, benignos, frequentes, assintomáticos, não precisa seguir, eles não crescem muito, tá? E o amartoma da glândula de Briner, tá? O que que é o amartoma da glândula de Briner? A amartoma da glândula de Briner é mais ou menos uma hiperplasia de glândula de Briner, só que ele tem alguns componentes mesenquimais, né? Então tem fibras musculares no meio, fibras de colágeno, fibrose, então ele tem outros componentes dentro desse pólipo que não só as glândulas de Briner, tá? Então, isso é importante porque quando eu tenho um amartoma de glândula de Briner, ele cresce muito mais do que a hiperplasia de glândula de Briner. Então, são lesões grandes, né? Então, essas lesões grandes, elas têm alguns outros componentes dentro, fora as glândulas de Briner. E quando eu faço a biópsia, eu não tenho resultado nenhum. Aí você fala, puxa, Spencer, mas poxa, eu faço a biópsia de uma lesão grande dessa e eu não tenho resultado, por quê? Eu vou te explicar mais adiante, a gente vai ver exatamente isso. Quando eu tenho um amartoma da glândula de Briner, uma tumoração enorme, na verdade, a hiperplasia e o amartoma da glândula de Briner são uma multiplicação exagerada de glândulas de Briner. Eu não tenho eh, figuras de mitose, atipia, eu não tenho nada de câncer, de tumor. Eu tenho só o quê? Glândulas que são glândulas normais, mas que elas estão se multiplicando muito, né? Então, quando elas se multiplicam muito, eu faço a biópsia, o patologista vai falar: "Olha, você pegou um pouquinho de glândula, mas não tem nada de normal". Para fazer o diagnóstico, eu tenho que tirar o pólipo, tá? Que a gente vai ver adiante, tá? Então, os amartomas da glândula de Briner, eles são menos frequentes e é uma causa frequente de HDA, né? Assim, causa frequente não. Um dos sintomas frequentes dele é a hemorragia. Então, o paciente chega no pronto-socorro com hemorragia digestiva, melena, chocado e vai olhar, puxa, tem um pólipo grande no duodeno.
ele pode causar sangramento, tá bom? Porque apesar do tamanho, como ele é às vezes bem vascularizado, acaba tendo sangramento por ulceração, por trauma de passagem de comida, peristaltismo, etc, tá? E assim como ele é grande, ele pode também causar obstrução. Então tá indicado o quê? Ressecção quando é um hematoma da glândula de Briner, tá? Então vocês já viram um detalhe sobre as alterações relacionadas à glândula de Briner, agora a gente vai ver sobre ectopias gástricas, né? Então no duodeno eu vou ter mucosa gástrica. De que forma? Ou é uma metaplasia foveolar gástrica ou uma heterotopia de mucosa gástrica. Qual a diferença? É que a metaplasia foveolar gástrica é adquirida, né? Então, alguma condição que a gente não sabe exatamente o mecanismo, que ocorre uma formação de várias lesões polipóides pequenas, principalmente na região proximal do bulbo ali, e aí essa lesão é mucosa gástrica, do tipo gástrica, tá? Foveolar. E a heterotopia gástrica? A heterotopia gástrica ela pode ocorrer em outros locais do duodeno, mais no bulbo distal, na segunda porção, e geralmente ele tem um aspecto feio, né? A gente vai olhar assim em relação à metaplasia foveolar, a heterotopia tem um aspecto mais tumoral, mas de qualquer maneira eles são lesões benignas, são ectopias de mucosa gástrica. E qual a importância? Primeira coisa, ele é benigno, mas existem alguns estudos genéticos recentes, eles mostram que tem algumas alterações genéticas que pode estar relacionando eles com a formação de adenoma de duodeno e o adenocarcinoma de duodeno do tipo gástrico, ok? Então, apesar de eles serem benignos, lembrar disso. Vou dar uma olhar direitinho esse duodeno para ver se não tem nenhuma alteração que possa estar relacionado com algum adenoma formando ali, ou até mesmo um adenocarcinoma, tá joia? Então, ectopia gástrica, glândulos de Briner são lesões benignas, mas que merecem essa atenção, tá? E os tumores, né? Nós temos, então, o tumor neuroendócrino. Eu não estou usando o termo carcinoide, por quê? Porque os patologistas mais atuais pedem para a gente não usar esse termo, usar o termo mais correto histológico, que é tumor neuroendócrino. Carcinoide é usado antigamente, quando foram descritos pela primeira vez, ok? Então, o tumor neuroendócrino, ele pode ser de dois tipos principais, que são os tumores não funcionantes, que eles não produzem hormônio nenhum, porque é neuroendócrino, endócrino de hormônio, né? Então, eles não produzem hormônio nenhum, ou eles podem produzir hormônio, e o principal é o gastrinoma, como nós vamos ver adiante, né? E o outro tipo é o somatocinoma. E um outro tipo de tumor neuroendócrino, também classificado como neuroendócrino, é o paraganglioma gangliosídeo, que é mais raro, bem raro, mas eu vou mostrar um caso que nós temos também gravado para vocês. Então, tumor neuroendócrino, ressecção endoscópica quando é menor que 1 centímetro. Quando é maior que 1 centímetro, cirurgia, tá bom? Isso tem mudado um pouquinho, por quê? Porque nós temos atualmente técnicas endoscópicas que permitem ressecar com segurança lesões maiores que 1 centímetro no duodeno. ISD, apesar de ser mais difícil, lógico, é uma, e nós temos o FTRD, que é justamente o dispositivo de ressecção que pega até a espessura total da parede, né, que é um dispositivo que chegou recentemente no Brasil. E além disso, a gente pode usar outras técnicas, como técnica de ligadura e secção, colocação de clips, etc, tá ok? Então, de maneira geral, ressecção endoscópica é segura em pólipos menores que 1 centímetro, tá bom? Mas lembrem-se que quando a gente tem um pólipo, uma lesão do tipo neuroendócrina, vocês podem notar que o neuroendócrino ele tem um aspecto interessante. Ele é um pólipo, mas você fica às vezes na dúvida dele ser uma lesão subepitelial, porque ele tem um componente meio que mais profundo. Isso se dá porque as células que originam o tumor neuroendócrino, ele fica lá na base da glândula ali da sua mucosa, entendeu? Então ele tem algumas células, que são aquelas células ECL, que são as células ECL, que são enterocromafin-like, que são as células que dão origem ao neuroendócrino. Elas ficam onde? Lá no fundo da glândula da parede, tanto do estômago quanto do duodeno. Então, por isso que todo tumor neuroendócrino tem um aspecto meio que lesão pólipo, mas uma lesão, às vezes, com impressão de ser subepitelial, tá? E como ela é meio que subepitelial, está muito perto da sua mucosa, para poder ressecar, a gente tem que ter certeza que ele já não está infiltrando a camada muscular própria, ok? Então, às vezes, fazer um exame de ultrassom endoscópico ajuda também a definir se já tem comprometimento da muscular própria. E em tumores que a gente tem um aspecto mais feio, fazer exame de estadiamento de imagem. Fazer o quê?
tomografia, ressonância, algum exame para ver se eu já não tenho linfonodos comprometidos, porque não é raro, eu tenho um tumor neuroendócrino um pouquinho maior e eu já tenho metástase linfonodal. Então, o tratamento endoscópico está proscrito. Eu vou fazer cirurgia e ressecção linfonodal. Tá ok? Então, aqui, o último item que nós temos em relação aos pólipos de duodeno são os adenomas duodenais. Aí merece uma ressalva. Nós temos dois tipos de adenomas duodenais. Um deles é um achado esporádico, eu tenho um pólipo no duodeno que é um adenoma e que ele não tem relação com a polipose adenomatose familiar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não tem alteração genética. Isso é importante? É. Porque o tumor esporádico adenoma do duodeno eu consigo ressecar e não tenho preocupação nenhuma, eu só vou seguir. Mas quem tem polipose adenomatosa familiar, eu vou ter que avaliar cólon, vou ter que avaliar estômago, vou ter que avaliar se não tem mais pólipos no duodeno. Geralmente, eles têm vários pólipos, não só um, às vezes bem pequenos, então tem que olhar com cuidado. Eu tenho um adenoma duodeno, investigar para ver se não pode ter relação com a polipose adenomatosa familiar, tá? Então, avaliar com bastante detalhe essa mucosa que pode ter mais lesões e a gente vai ver, inclusive, o que a gente faz nos casos da polipose adenomatosa familiar, ok? Então, não tem dúvida. Adenoma, ressecção completa. Se possível, se não é possível, fazer cirurgia, ok? E a gente vai ver por que a gente indica isso, inclusive nos casos de adenomas duodenais com polipose adenomatosa familiar. Então, vamos ver os exemplos, né? Então, pólipos duodenais de glândula de Briner, a gente já viu que temos três tipos: a hiperplasia da glândula de Briner, nós temos a amartoma de glândula de Briner e tem um cisto da glândula de Briner, que é super raro, é justamente quando a glândula de Briner fica como se fosse obstruída e ela incha, ok? Aqui está um exemplo, nós vamos ver aqui, de um paciente com uma alteração que vamos ver se é um amartoma de Briner ou se é uma hiperplasia de glândula de Briner. Então, passando aqui, passou o antro, fotografou, olha o piloro. Então, entro no duodeno. Olha só o que eu encontro aqui. Vocês não estão vendo, mas tem alguma coisa aqui, ó. Olha só, tá? Uma lesão polipoide imensa, imensa. Olha só, obstruindo praticamente a luz do adenal, tá? Esse paciente é um paciente que ele teve HDA, internou no hospital com hemorragia. Olha só o tamanho desse pólipo, um tumor, né? Você fala, adenocarcinoma, vou fazer uma biópsia e ó, olha só o ultrassom endoscópico, o tamanho da lesão. Então, isso tudo é uma lesão sólida, olha só a vascularização, isso aí é o Doppler, né? Mostrando tanto de vaso que tem dentro dessa lesão. Ok? E aí foram 3 biópsias, todas negativas, inclusive biópsia por ultrassom endoscópico, fez a punção. Por quê? Porque a punção tirava glândulas de Briner, o patologista falou, não, você tirou só a amostra da sua mucosa, glândula de Briner. Aí eu falei, não é possível, tinha uma lesão enorme, eu biopsiei em superfície da mucosa, duodenite crônica, biopsiei com agulha de ecopunção, só tinha glândula de Briner normal, não tinha tumor. Eu falei, não é possível. Então, o que a gente acabou optando por fazer nesse paciente, e que tinha que fazer mesmo, porque tinha indicação porque estava sangrando, é programar a ressecção. Só que a cirurgia não queria abrir o duodeno. Falou, dá para vocês tirarem pela endoscopia, para poder evitar que o paciente faça uma duodenotomia, com risco de fístula, um procedimento com maior morbidade. Então, nós fizemos, olha o tamanho, 4 centímetros, 4 por 28 milímetros. Então, 40 milímetros por 28, 4 centímetros de lesão. É uma lesão enorme, tá? Então, nós fizemos aqui, mais uma vez, constatando o tanto de vaso, e a gente falou, olha, a gente pode tentar tirar para endoscopia, mas está cheio de vascularização no Doppler aqui, isso daqui pode sangrar, então fica, assim, com a equipe atenta aí, né, de sobreaviso, porque se tiver, olha, aí que é a punção. E a gente falou assim, nossa, pegou tanto material que vai vir o que é esse tumor, né? E aí, no final das contas, o patologista falou, olha, vocês não pegaram a amostra adequada da lesão. Eu falei, não, mas pegou, eu mostrei a filmagem para ele, ele falou, não, tem glândulas de Briner normais aqui, ok? Então, acabou fazendo a ressecção endoscópica dessa lesão, fizemos com endolupe, e o paciente não sangrou, graças a Deus, e aí, na patologia, o médico falou que as glândulas de Briner estavam formando um amartoma de Briner. E olha, é o que eu estava falando para vocês, olha que o anátomo patológico, né? Tem várias glândulas, só que eu vejo alguma figura de mitose aqui? Não, são glândulas de Briner, todas dispostas assim,
bastante empilhadas em cima da outra, ó, tecido muscular no meio, por isso que isso aqui não é uma hiperplasia de glândula de Brina, isso daqui é um amartoma de glândula de Brina, né. Então tem vários tecidos aqui no meio, fibrose, né, então, aqui, ó, é a glândula normal. Então na minha punção eu peguei material, foi representativa, só que era a glândula normal, tá. Então era uma amartoma de glândula de Brina. Raríssimas vezes daqui vai, malignizar, mas você viu que causou hemorragia no paciente, então tem que tirar. O tumor neuroendócrino, né, nós já tínhamos comentado que o tumor neuroendócrino temos 2 tipos, né, o funcionante e o não funcionante, e um terceiro mais raro que é o paraganglioma gangliosítico, né. Então, o tumor neuroendócrino não funcionante, o tumor neuroendócrino funcionante, que o principal gastrinoma que secreta gastrina, né, às vezes ele não chega a ter repercussão, mas ele pode estar associado a algumas síndromes genéticas que nós vamos ver adiante. O somatostatinoma também, ele também não costuma dar muito sintoma, mas o gastrinoma ele pode estar relacionado com aquela síndrome chamada de síndrome de Zolliger-Ellison, né. Então a síndrome de Zolliger-Ellison, eles dão gastrinomas que induzem a hipersecreção de ácido no estômago pela alta da gastrina sérica, e isso vai causar a formação de úlceras, várias úlceras no estômago, né. Então o neuroendócrino duodeno, ele pode estar tendo relação com essa síndrome, né. E outras síndromes mais raras também, que é a síndrome de neoplasia endócrina múltipla, também pode dar, tumores neuroendócrinos, estômago e duodeno, né, além de lesões pancreáticas, né, de paratireoides, ok? Então, a o que fazer nesses casos, né? Tumor neuroendócrino, primeira coisa, fazer a biópsia e checar se é um neuroendócrino mesmo. O que vai me dizer na patologia se o tumor é um tumor neuroendócrino? Eu tenho que ter marcadores imunistoquímicos compatíveis. Geralmente eles vão ver células de núcleos pequenos, bem hipercromáticos, mas o que vai ajudar a dar o diagnóstico é a imunistoquímica com 2 marcadores principais: a cromogranina A e um pouquinho menos, mas também relacionado à sinaptofisina. Então veio cromogranina A, beleza, é neuroendócrino, ok? Tamanho, isso é importantíssimo, então tamanho do neuroendócrino, se for um tamanho muito grande, tem que investigar se não tem, já disseminação da lesão, tá ok? Então o que é importante para definir a conduta? Tamanho, mitoses na biópsia, quanto maior o número de mitoses, vocês dividem de 2 a 20 mitoses por campo de maior aumento, se eu tiver menos de 2 bom, se eu tiver mais de 20 ruim, e se eu tiver entre 2 e 20 é moderado, tem que ficar com o pé atrás, ok? Mas mais perto de 20, claro que é sempre ruim, e mais perto de 2 é sempre melhor, tá? Então, número de mitoses por campo é importante, já vimos o tamanho, né, então tamanho de neuroendócrino, quanto maior pior. Até 1 centímetro dá para tirar pela endoscopia, um pouquinho maior tem que ver se cabe alguma outra técnica. Outra coisa que a gente faz na avaliação do neuroendócrino é o índice de mitose, o índice mitótico chamado de Ki-67, né. Então o Ki-67 é justamente uma coloração na imunistoquímica que ele vê a presença desse marcador nas células. Se tiver muitas células com Ki-67, o que acontece é que está se multiplicando muito esse tumor. Então é um índice ruim. Então Ki-67, menos de 2%, bom, é um Ki-67 que dá, como vocês podem ver aqui na classificação da Organização Mundial de Saúde, da classificação de endócrino, em graus, ele leva em consideração as mitoses e o Ki-67. Ki-67 abaixo de 3 é grau 1 é bom, é bem diferenciado. Grau 2 seria de Ki-67 3 a 20, já é moderadamente diferenciado. E o grau 3 ruim, tá? Então tem um Ki-67 maior que 20%. Isso significa o quê? Que já não é mais um tumor neuroendócrino, é um carcinoma, um câncer neuroendócrino, ok? Então, grau 3 já é um câncer neuroendócrino. Tratamento endoscópico, tá? Esse daqui provavelmente vai para cirurgia, tá? E a profundidade, lógico, aquilo que eu tinha comentado, tumores endócrinos mais superficiais, eu consigo fazer alguma outra terapia pela endoscopia, ISD, FTRD, fazer ligadura e secção, colocação de clips, né, ok? Lembrar que o duodeno é fino, né? Então, o duodeno não é um órgão que a gente quer cortar muito, se aprofundar muito, a não ser que a gente tenha maneiras de fechar com segurança e sempre ficar de olho no paciente. E lembrar sempre também que em caso de dúvida se perfura ou não, ou se tem algum risco de perfurar, nós temos o tratamento com vacoterapia, que é a vacoterapia preemptiva ou profilática. Lembrar disso, porque assim, se você estiver na dúvida, tiver com medo que o paciente possa ter algum evento adverso grave, deixa uma sonda de vácuo que vai ajudar muito na cicatrização e evitar esses eventos adversos de perfuração,
pneumo peritônio, etc, ok? E, lógico, ver se já não tem metástase, porque se tiver metástase, acabou, é tratamento cirúrgico, né, e opções quimioterápicas também, tá? E outro tipo, que é o paraganglioma gangliosítico, que a gente vai comentar mais adiante, né? Ok? Então, neuroendócrino de bulbo. Vamos ver um caso de neuroendócrino de bulbo. Ó, lembra que eu falei para vocês aqui nessa aula que o neuroendócrino ele tem um aspecto, nossa, é um pólipo, mas a mucosa aqui tá normal. Olha, puxa vida, eu tô vendo essa mucosa nessa região ao redor da parte central, que é a parte apical do pólipo, é uma coisa parece normal, então não parece um tumor subepitelial, um tumor na submucosa? Sim, parece. E aqui eu vou ver um aspecto típico, é bem vermelhinho aqui. O tumor neuroendócrino, ele é bem vascularizado, porque às vezes ele tem substâncias, né, vasodilatadores, então acaba formando uma lesão mais avermelhada, né, com um centro mais de coloração vermelha, né, que é justamente essa daqui. E notem só, né, então eu vou tocar o vídeo aqui, a gente vai ver. Ó, a parte mais deprimida no centro, mais avermelhada no centro, e então, tumor endócrino menor que 1 centímetro, eu consigo tirar pela endoscopia, beleza? Então, olha só, o cuidado que esse médico teve aqui de injetar para afastar essa lesão da camada muscular própria. Ninguém quer queimar a muscular própria no duodeno, porque ele não perfura na hora, ele perfura no segundo tempo, e aí você vai estar com o paciente em casa e vai ter que voltar numa urgência para uma cirurgia por causa de uma perfuração do duodenal no segundo tempo, ok? Então, qualquer dúvida, deixa clipe, deixa com sonda de vácuo preemptiva, aprendam a fazer a vacuoterapia, é uma terapia que mudou muito nos últimos anos, tá? Então, aprendam a usar a sonda de vácuo preemptiva ou até mesmo para terapia, tá joia? E aí o cuidado, ó, realmente ele ficou com medo, então vou deixar um clipe fechando o lugar onde eu cortei, apesar de eu ter injetado, ficou uma ressecção bem segura do ponto de vista endoscópico, né? Não teve nenhum aspecto de perfuração. E aí tinha um outro neuroendócrino na parede contralateral, ó. Vejam só que coisa, né? Então ele já aproveitou, no mesmo tempo, já tirou as duas lesões e tratou os dois tumores neuroendócrinos de duodeno, no bulbo duodenal desse paciente, né? Mesma coisa, injeção, técnica de strip biopsy, né? E aí o fundo, ó, submucosa só aparecendo aí, não tem nem muscular, tá? Então, a opção não de colocar um clipe aí, mas eu colocaria. E agora vamos ver um outro caso de lesão neuroendócrina, né? Então, os tumores que são chamados de paraganglioma gangliosítico, esse nome todo, ele é um tumor que tem um aspecto bem interessante, né? Ele se forma na região próximo à papila duodenal, né? Então, a maioria dos paragangliomas gangliosídeos descritos na literatura são de tumores próximo à região da ampola ou na ampola da papila duodenal maior, tá? Isso daí é interessante nesse caso, que vocês vão ver por que acabou gravando bem esse aspecto para gente. Que é, ó, um paciente com 64 anos chegou com história de dor abdominal, tipo cólica que voltava, e fizeram uma tomografia nele, e olha só esse achado. A implantação da papila duodenal, opa, tá com dois, ele tá errado aqui, da papila duodenal maior na quarta porção duodenal, ou seja, a papila duodenal maior da segunda porção tá na quarta porção duodenal. Que coisa, não, vamos fazer endoscopia desse cara, né? Puxa vida. E aí, por que que ele tem a papila na quarta porção? Eu não vou nem ver, né, porque a papila está na quarta porção do duodenal, eu só consigo chegar com uma aparelho de endoscopia até a segunda, no máximo, até próxima ao duodeno distal ali, né, nem chega perto do ângulo de trás. Então, vamos ver, o que aconteceu? Olha, esse caso aqui, nós fizemos a endoscopia, e aí nós vemos aqui, ó, no bulbo, acho que passou uma lesão neuroendócrina aqui no bulbo, hein. Aí, ó, uma lesão neuroendócrina aqui no bulbo, né, um tumor, deixa isso aí para lá. Ó, olhou realmente, superfície mais avermelhada, meio que subepitelial, isso aí depois vai ter que tirar, ok? Ali do lado tinha uma metaplasia, hein, gástrica. Ok, então, aqui ó, segunda porção do não tem nada aqui. Desce mais, aquela era papila menor. Desce mais, olha só o que a gente vê aqui. Nossa, tem um monte de prega aqui. Nossa, é um tumor de pregas? Aí, não, isso aí não pode ser o tumor. O que aconteceu? O tumor nasceu do lado da papila ou junto à papila, pelo tamanho foi
puxando essa papila para baixo e a papila foi parar lá no adeno distal. Então, olha a brilhante ideia que nós tivemos. Vamos puxar para trás, vamos puxar de volta esse tumor, né? Aí o neuroendócrino aí, né? Então, olha só, vamos a papila menor, ó, bonitinha. Então, vamos puxar de volta esse tumor aqui para o duodeno, né? Tá lá quase no ilho já. Tô brincando, deve estar lá no trás quase. Então, vamos puxar de volta para cá a lesão. Então, o que que a gente fez? Pegou uma pinça de corpo estranho, tentamos pegar e puxar, não vinha. Então, a gente vai pegar uma alça de polipectomia junto com a pinça. E aí vamos tentar laçar esse lesão polipóide para trazer. A gente não consegue nem ver. Ó, então, alça de polipectomia, passou, vai pegar a mucosa, traz de volta para cima isso daqui. Então, fui puxando, ó, conseguiu. Pegou a pinça de corpo estranho, não conseguiu, mas com a alça de polipectomia eu trouxe de volta. Ó, queria puxar pro antro, né, pra gente ver melhor. Mas acho que não vai sair do piloro, não. Essa lesão é muito grande, ó. Não sai do piloro. Opa, olha só. Então, isso daí é só a mucosa, hein? A mucosa normal que eu tava vendo ali. Ela tá roxa porque tá apertando com a pinça aí para tentar tracionar de qualquer maneira, né? Então, eu vou puxar essa lesão para eu poder ver o que que é, tá? Então, não consegui trazer para o antro, a lesão é muito grande. Então, eu vou ver. Deixa a pinça aí, eu vou deixar a lesão mais para cima aqui, ó. Que eu quero ver se ela veio mais para trás aqui. Ó, puxei de novo. Deixa eu ver. Ixi, não vi, não. Vamos ver aqui. Desceu mais. Aí, ó. Peguei a pinça, a alça, essa é a alça. E aí, com a alça e a pinça, vamos ver se ele vai. Aí eu já consigo ver um pouquinho. Ah, falei? Eu vou jogar a alça com a pinça com a pinça de corpo estranho, mas lá perto onde tá. Eu consigo jogar e pegar mais, né? Eu peguei uma coisa muito perto aqui, ó. Joguei lá embaixo. Cadê? Pegou lá? Aí, ó. Trouxe para trás. Aí sim. Aí agora sim, eu peguei com a alça de a alça tá por fora do meu aparelho, hein? Eu peguei a alça de polipectomia com a ponta da pinça, levei do lado do meu aparelho e agora eu vou tracionar a lesão por fora para ela voltar. E eu tô com o endoscópio parado lá, então a alça não tá no endoscópio, tá por fora, ó. Aí, olha, lesão ulcerada. Ulcerada, feia, ó, a superfície aparentemente tem uma mucosa duodenal normal. Ó a pinça por fora, puxando a lesão para eu poder ver. Traz de volta, traz aqui que eu vou fazer agora o ultrassom e puncionar essa lesão para ter biópsia, ver o que que é. Ó, então eu fiz a ultrassonografia endoscópica dessa lesão. Opa, aí, ó. Olha, cheio de vasos também. Nessas lesões grandes não tem jeito. Invariavelmente elas vão estar muito bem vascularizadas, né? Porque ela começa pequena, mas começa a tracionar toda a submucosa, a mucosa, e aí vem os vasos juntos. Olha o tanto de. Essa lesão tem quase 6 centímetros. Essa lesão não dá para tirar pela endoscopia, não, hein? Essa lesão não vai sair. Até eu acho que daria, mas, puxa, muito arriscado, tá? O tamanho dos vasos, aí tem vasos de grosso calibre dentro dela, né? E aí eu vi a relação dessa lesão com a papila. Na verdade, a papila tá normal, viu? A papila não, o pâncreas tá normal. Eles têm uns dutos vindo aqui à direita, aqui no alto. Nessa região daqui vai aparecer os dutos pancreático e biliar indo para a papila. E assim, o que tracionou foi a papila mesmo. Papila se alongou porque a lesão tracionou ela lá para. Ixi, ainda tem um cálculo aqui, depois um cálculo na vesícula. Tá bom? Então, o que que a gente fez nessa lesão? Devido ao tamanho dessa lesão, risco de sangramento, nós acabamos pedindo a avaliação da equipe cirúrgica, que encaminhou para fazer uma duodenotomia e a retirada da lesão. Olha só, fazendo a biópsia. E essa lesão também foi interessante, viu? Porque a biópsia, o patologista falou que era um tumor neural, né? Aí eu falei, nossa, será que é um chivanoma? Não, não é um chivanoma, ele ficou meio em cima do muro, mas marcou para célula neural, né? Então veio com S100, S100 que é de célula neural, positivo. E aí eu falei, puxa vida, bom, vai ter que operar, não vai ter jeito não. Aí eu só quis tirar aqui, não queria
mexer com encrenque no momento, então pela endoscopia eu tentei soltar a lesão, né, depois de pegar, fazer tudo isso, eu tentei soltar para a gente poder encaminhar então o paciente pra cirurgia, tá. Eh, e aí consegui soltar, beleza. Então deixa quieto essa lesão daí, vamos encaminhar para o cirurgião, tá. Ó, não queira soltar não, tá prendendo a mucosa só, tá. E na cirurgia, foi difícil, porque a lesão era muito grande, tinha 6 centímetros, né. Então, o que nós vimos na cirurgia? Eh, nós vimos na cirurgia que a lesão era uma lesão, que tinha, na verdade, não só, na biópsia marcador de S100 para a célula neural, mas ela tinha também, cromogranina, tá. Então assim, puxa vida, é um tumor endócrino? Porque tem cromogranina? Não exatamente, porque tem S100, né. Então, isso daí é típico de paraganglioma. E quando foi para análise patológica, o patologista falou assim: "Ó, desculpa, mas, essa lesão é um paraganglioma gangliocítico". E eu só não dei o diagnóstico na punção, porque como a punção vem poucas células, eu só tinha, escassas células para fazer imunossorquímica, eu fiz só S100. Então não pude fazer cromogranina e os outros. Então agora que eu tenho a peça cirúrgica, eu consigo fazer S100 e vários outros marcadores. Então, tipicamente, o paraganglioma gangliosítico, ele tem linhagens diferentes de marcadores, né, então, linhagem neural, linhagem de neuroendócrino, linhagem, às vezes, de outros marcadores teciduais, então, ele é um tumor que pode ter 3 tipos de linhagem celular diferentes, e aí isso fecha o diagnóstico de paraganglioma gangliosítico. Risco de maligração é baixa, mas vocês viram que o tamanho da lesão acabou causando sintomas no paciente, deslocou a papila e podia causar sintomas obstrutivos também, ok? Então, os outros pólipos duodenais são adenomas, que também são, lesões que, semelhante ao do estômago, pode ter relação com a polipose adenomatosa familiar ou ser esporádica, né. E no duodeno, a gente tem que ver se é um adenoma da região ampular ou se é um adenoma fora da região ampular, que é não ampular, bulbo duodenal, segunda porção, parede contralateral, entendeu. E aí a gente vai definir quais são os pacientes que devem fazer cirurgia e quais são os pacientes que são passíveis de tratamento endoscópico, ok? Então, nos pólipos duodenais, adenomas derivados da polipose adenomatosa familiar. Por que que isso é um item separado, é um item que a gente tem que ter cuidado e tem que lembrar disso quando a gente faz endoscopia? É porque adenoma duodenal de polipose adenomatosa familiar, geralmente ele não vem sozinho, ele vem associado a pólipos múltiplos, ok? Então o Spiegelman, ele fez uma classificação para ajudar a gente a definir condutas, né, então, paciente que tem segmento na família por polipose adenomatosa familiar, já operou o cólon, já tirou tudo, então a gente faz uma avaliação do duodeno, então a gente conta quantos pólipos tem, tamanho, e a biópsia vê qual é a histologia para ver se tem chance de malignidade ou não. Então, pólipos, a gente vai dar pontuação de acordo com o número do pólipo, com o tamanho do pólipo, a histologia e displasia presente na histologia, ok? Então, esses 4 itens vão ser pontuados, tá? Então, pontuação de número de pólipos, se é baixa, ou seja, menos de 4 pólipos, é 1 ponto. Se tem de 5 a 20 pólipos, leva 2 pontos. Se eu tenho mais de 20, aí é 3 pontos na pontuação de Spiegelman, tá? Isso em relação ao número de pólipos. E tamanho? Tamanho segue mais ou menos os mesmos números, a gente vai ver de 1 a 4 milímetros, tá? É pontuação 1. Se eu tenho de 5 a 10 milímetros, ó, 1 centímetro, eu já tenho uma pontuação 2, e maior que 1 centímetro, ou seja, maior que 10 milímetros, já leva a pontuação 3, ok? Em relação à histologia, se eu tenho, um tipo histológico de adenoma tubular, é o menos agressivo, então eu tenho 1 ponto. Se eu tenho túbulo viloso, é 2 pontos, e se é viloso, aí não, ele leva 3 pontos na classificação de Spiegelman. E se tiver displasia de baixo grau, é 1 ponto, não existe displasia, a gente não comenta na displasia moderada, então o certo é fazer só baixo e alto grau, então, se for alto grau, é 3 pontos, ok? E aí eu somo os pontos que o paciente fez, e de acordo com esse ponto, a gente vai definir a conduta, ok? Então, não, ele não tem nenhum pólipo, vai fazer uma endoscopia para avaliar o duodeno a cada 4 anos, ok?
eu tenho até 4 pontos. Então eu tenho até 4 pontos, seria o Spiegelman 1, né, então eu vou fazer a endoscopia para avaliar o duodeno a cada 2, 3 anos. Eu tenho um Spiegelman que tem, na soma de pontos, de 5 a 6 pontos, eu tenho que fazer de 1 a 3 anos toda, a endoscopia, é 1 a cada 3 anos, não deixar passar mais que isso, tá. Agora começa a ficar numa zona mais preocupante, ou seja, paciente que tem um Spiegelman estágio 3, ou seja, na pontuação eu somo de 7 a 8, eu tenho que fazer, aqui eu acho que está errado, hein, aqui é a cada 6 a 12 meses, tá um Y aqui, tá. Então essa tabelinha aqui, esse 6 a 12 não é Y, é M, é meses, ok? Então, paciente que tem Spiegelman 7 a 8 tem que fazer a cada 6 meses, a endoscopia para avaliar esse duodeno, tá. Ou seja, ele tem muito pólipo. O que que a gente faz? Na endoscopia a gente tira os maiores, mas vai fazendo a cada 6, 12 meses e fica de olho para ver se não tem nenhum pólipo que já teve transformação maligna, ok? E o último grau, Spiegelman 4, eu tenho um total de 9 a 12 pontos na soma da somatória de toda a nossa classificação ali do lado, e nesses casos eu tenho um Spiegelman muito alto, de 9 a 12 já é considerado muito alto. Primeira coisa, acompanhamento tem que ser bem de perto, não é mais de 6 meses a 2 meses, é a cada 3, 6 meses, avaliar a necessidade de uma duodenopancreatectomia nesse paciente, então tem que ter uma avaliação cirúrgica. Se o paciente não for, candidato a uma duodenopancreatectomia, tem que fazer uma avaliação de perto a cada 6, 2 meses e tentar tirar todas as lesões que tem, tá. É difícil por quê? Porque vai ter mais de 20 pólipos, com displasia de alto grau, então é ruim, tá. Então fazer o quê? Primeira coisa, esse paciente é um paciente que tem que ir pra cirurgia. Se ele não for candidato cirúrgico, fazer a ressecção completa das lesões por mucosectomia, tá, e acompanhar a cada 6 meses, 3 a 6 meses. Se ele for candidato à cirurgia, fazer o Whipple, tá, e nesse procedimento a papila também já sai, papila duodenal, ok? Então paciente que tem um espigão muito alto, tem que considerar a avaliação cirúrgica da equipe de cirurgia de biliopancreática. Então aqui está um exemplo de um paciente que tem polipose adenotose familiar. O que que eu falei? Ó, já viram aqui na parede lateral esquerda, uma lesão um pouquinho maior, uma lesão menor. Aqui tem outra. Vocês veem como aparecem várias lesões que são adenomas de duodeno. Isso aqui é uma lesão típica de adenoma duodenal, uma lesão que parece um LST pseudodeprimido, né, ele é meio elevado, mas tem uma pseudodepressão, superficial. Vamos ver de novo esse vídeo que vale a pena, né. Então olha só, se vocês notarem, na hora que entra já tem 2 lesões aqui do lado esquerdo. Ó, uma aqui pequena e outra um pouquinho maior do lado. E aí passa o aparelho e já tem outra. Então, pelo menos aí já tem 3 lesões e vai avaliando, né, o espigma, vai o tamanho. Essa lesão daqui de baixo já tem quase 10 milímetros, hein. Ó, essa daqui tem quase 10 milímetros, então essa daí já tem quase 3 pontuações na espigma, vai ter 1 porque só tem 3 lesões, né, então já vai dar um espigma mais ou menos uns 5 ou 4 ali. Então, aí você vai classificando, vai ter que acompanhar de quanto em quanto tempo, vai ter que tirar as lesões e acompanhar a cada quantos anos, a cada quantos meses, ou avaliação cirúrgica. Então, e os esporádicos? Eu tenho um adenoma duodenal, mas eu não tenho polipose adenomatose familiar. Então, esporádico você pode, então, avaliar e ressecar, acompanha, assim, também a lesão, mas menos estresse em relação a ter um processo cancerígeno no paciente, você está acompanhando ou não acompanhando e depois se arrepender, ok? Então, aqui é uma lesão no duodeno, na segunda porção já passou da topografia da papila, tá lá no duodeno já distal, ali na segunda para terceira porção, opa, tem uma lesão ali, na frente. Aqui, ó, ali no pé da luz duodenal ali, ó, ok? Então tem uma lesão ali, ó, tem um adenoma, é um adenoma esporádico, mas não é tão pequeno, essa lesão daí tem mais de 10 milímetros, tem mais ou menos uns 12 milímetros, aparentemente é superficial, tá, e aí o que que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma ecoendoscopia para ter certeza que ele não está em camadas profundas, né. Então, nós vamos encher o duodeno de água, né, para poder fazer então a interface da ultrassom, e aí depois então ligamos o probo de ultrassom para poder estudar essa lesão, tá.
Então, se essa lesão não tiver comprometimento de camada profunda, ou então maciço da submucosa, está indicado fazer uma ressecção dessa lesão, tá? Então, aqui já passando para o ultrassom, aqui no ultrassom vai aumentar a imagem, aqui aumentou a imagem, nós vemos aqui nessa região, aqui que está mais protuberante aqui na parte bem aqui no quadrado branco aqui, essa é a região de interesse. Então, tenho uma lesão aqui na mucosa profunda, tá? Na interface com a submucosa, mas a muscular própria, às vezes é difícil de ver nessas janelas, que é bem fininha, ela passa embaixo, não está comprometida. Eu tenho uma interface de branca, eu tenho uma camadinha branca que separa a lesão da muscular própria. Então, essa paciente daqui foi encaminhada para fazer a mucosectomia de duodeno para curar essa lesão, tá bom? Então, aqui, ó, a lesão, e a muscular própria não está comprometida, então vai poder fazer a ressecção por endoscopia, não precisa fazer a ressecção cirúrgica, né? Tá, mas a lesão é pequena, se fosse maior, puxa, será que dá para fazer um FTRD se não tiver nenhum gânglio? Porque como a gente está com ultrassom, já olha a parede ali do lado, o ilho hepático, ver se tem alguma metástase linfonodal, tá? Não tendo, tá autorizado a fazer, então, a ressecção por endoscopia. Ok? E na papila duodenal, né? Então, nós podemos ter também adenomas que se originam na mucosa que recobre a papila duodenal, tá bom? Que é um pouquinho diferente dos tumores adenomatosos com origem dentro do canal biliopancreático, tá bom? Eu costumo falar assim que quando ele começa dentro do canal biliopancreático, ele se comporta como se fosse um colangiocarcinoma, ou seja, ele é bem mais agressivo e muitas vezes não dá para tirar por endoscopia, tem que ser cirurgia, tá bom? Então vamos ver, da mucosa que cobre a papila duodenal, às vezes cresce bastante e não é tão agressivo assim, tá bom? Ok? Então vamos ver aqui. Esse é um exemplo de um tumor na papila duodenal. É um pouquinho grande, tá bom? Mas vocês vão ver aqui no nosso estudo, ó, um abaulamento na topografia da pele. Olha a mucosa, como é uma mucosa alterada, né? Mas com a padrão glandular dilatado. Mas eu não vejo área de desorganização, né? A gente não vê área assim, sem padrão de glândula. Padrão PIT5I ou 5N, né? Sem ulcerada, né? Sem organização nenhuma, né? Então, na avaliação de CUDO, para padrão glandular, eu não vejo nenhum sinal ruim, não, tá bom? Então, vamos primeiro ver a segunda coisa. No ultrassom endoscópico, já fazendo aqui, ó, eu vejo a lesão aqui, né? E eu tenho os dutos colédoco e pancreático chegando aqui embaixo, ou seja, a lesão ela não cresce para dentro dos dutos. Isso é bom, por quê? Porque se eu fizer uma ressecção da lesão só a partir da endoscopia, eu não preciso me preocupar com invasão ductal, né? E aqui vamos ver o tamanho, ó, pequeno, né? 2,5 centímetros, ó, 2 centímetros por 12 milímetros, é 2,5 centímetros por 12 milímetros, 1,2 centímetros, tá? Então, é uma lesão grande, viu? Eu tô brincando, não é pequeno não, 2 centímetros é grande. Então, toda lesão na endoscopia maior de 2 centímetros é uma lesão que é uma lesão desafiadora, tá? Vai trazer um certo grau de dificuldade para poder ressecar, tá? Mas essa lesão a gente acabou ressecando e adivinhe, deu adenoma com displasia de alto grau focal, ok? Então, tinha um carcinoma in situ e o paciente está curado, tá ok? Então, tá aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui o tratamento com duodenoscópio. Ó, a lesão é grande. Aqui é a maneira com que a gente costuma fazer uma ampulectomia. Apoia a alça lá no ápice da papila. E depois eu vou descendo a alça ao longo de toda a lesão até pegar. Por que isso? Porque eu tenho um controle de até onde a alça está pegando, você está pegando tudo, né? Então aqui eu vou ajustando a alça, eu já vi que eu coloquei lá no topo da papila, lá no polo superior, e aí o cabo da alça, ele ajuda a apresentar, né? Se eu faço o contrário, eu consigo também ressecar ao contrário. Olha, você está vendo que eu estou ajeitando. Olha, eu não fiquei satisfeito com a pega, eu estou ajeitando para tentar pegar mais. Ó. Então, eu vou soltar. Aí eu peguei de novo. Ó.
e vocês viram que como a alça deu a volta, acabou ficando meio que de cima para baixo, mas ó, a pega ficou satisfatória, então isso que importa, eu peguei toda a lesão. Então esse caso que a gente tinha feito a endoscopia antes, estudou com ultrassom, eu consegui pegar tudo e, mas qual a tranquilidade? A tranquilidade que eu vi no ultrassom não pega profundidade dos canais biliares, né, eu não posso ter mais que 2 centímetros de invasão para dentro da parede duodenal ali, né, nos dutos. Tá? Antigamente eles consideravam 10 milímetros o limite, mas hoje em dia a sociedade europeia eles consideram como invasão ductal até 20 milímetros, que eu acho muito, né, mas é que eles conseguem fazer depois uma terapia com radiofrequência e queimar o que sobrar lá dentro, tá bom? Ó, e tirou a lesão, e a lesão é enorme, hein? E aí, foi o que eu falei, acabei dando spoiler, dei o resultado da lesão, tem mais de 2 centímetros isso, hein? Ok, e aí, no final, a gente foi rever, ver se não tinha nenhum sangramento, tá? Colocação de clipes, eu não recomendo, por quê? Porque não é fácil de colocar com o duodenoscópio e é uma área cruenta, se você apoiar errado, você rasga o duodeno. Então, pode colocar se estiver sangrando, mas cuidado, ok? E o que você pode fazer, às vezes, é cauterizar com argônio, tá? Também não cauterizar muito a muscular, que também pode causar perfuração. Então, não tá sangrando, não mexe, ok? Mas um detalhe importante, se eu fizer uma amplectomia, eu coloco ou não prótese pancreática, tá? Toda amplectomia é um fator predisponente para pancreatite pós-procedimento, então eles recomendam colocar uma prótese pancreática, tá? Vários especialistas falam que, assim, não tem necessidade, porque, assim, é um trauma a mais que você pode causar e que normalmente não está relacionado nos procedimentos pós-operatórios à pancreatite, mas a sociedade, os guidelines recomendam. Então, eu só coloco a prótese pancreática se por um acaso eu consigo, antes do procedimento, canular o pâncreas e colocar um pouquinho de azul de metileno para poder ajudar a distinguir depois que corta. Porque depois que corta, fica cruento e aí você pode até ver um buraquinho. E aí você entra no buraquinho e consegue colocar uma prótese pancreática. Mas se você não vê esse orifício, você não vai ficar cutucando essa parte cruenta para poder achar, ok? Então, se você conseguir canular antes, deixar um pouquinho de azul de metileno, para poder, depois que você cortar, sair uma manchinha azul no lugar onde está o canal pancreático, boa. Se você conseguir ver o canal pancreático drenando a secreção pancreática e canular, também é bom. Mas se você não vê isso, não tiver o azul metileno, às vezes é bom você não ficar cutucando essa área cruenta, porque você pode perfurar ou pode sangrar também, ok? Então, como mensagem final, né, então nós já vimos que os pólipos gástricos, eles são pólipos de modo geral benignos, que é bom pra gente, a gente fica mais tranquilo, mas existem algumas situações peculiares, que eu elenquei todas para vocês, que nós devemos ter uma atenção principal para poder ter uma prevenção correta do risco de câncer do paciente que tem pólipo relacionado à polipose adenomatose familiar, é aquela síndrome de adenocarcinoma com pólipos proximais, que é o quê? Paciente jovem, cheio de pólipo no estômago, né? Então, essa é uma situação que você tem que prestar atenção, que pode ter lesão sincrônica aí ocorrendo, tá? Os neuroendócrinos tirar, né? Avaliar bem também, adenoma tirar, os pólipos do duodeno também, adenoma tirar, as metaplasias gástricas, ectopia de mucosa gástrica são benignas, não precisa estar fazendo a ressecção, a não ser que seja uma ectopia que tem uma heterotopia grande, que às vezes pode dar obstrução, você tem que tirar. Tá? Lesões pequenas, como aquelas que ocorrem no bulbo, né? A metaplasia gástrica no bulbo, você não precisa retirar, porque ela é benigna e a chance de malignação é bem baixa. Mas lembra que a gente viu aqui que tem alguns estudos genéticos mais recentes que pode estar relacionando eles ao adenoma duodeno. Então, dá uma olhada, ver se não tem nenhum adenoma que mereça ser ressecado. Então, como mensagem final é o quê? Examinar com atenção a superfície desses pólipos, avaliar a vascularização, como eu já falei, tá? Usar um aparelho com alta definição, tá? Nós já temos vários no mercado, então usar esses aparelhos que te dão uma qualidade de imagem para poder discernir entre as condutas. Usar cromoscopia eletrônica, NBI do Olympus, usar o FAISS ou o BLI ou o iScan da Pentax, né? Tem vários outros no mercado agora que tem também cromoscopia óptica e eletrônica. Se não tiver no aparelho uma cromoscopia ou não tem no tubo uma cromoscopia eletrônica, usa corantes. Eu posso
o azul de metileno, que cora bem metaplasia intestinal. Eu posso usar um corante de superfície, como o índigo carmim, que consegue ver bem detalhes, reentrâncias da superfície das pits. E eu posso usar também o ácido acético, que realça também a superfície, é mucolítico também, e também vê melhor metaplasia intestinal. E usar sempre o mucolítico, como eu falei, que é a acetilcisteína, que é o Luftal, né? Descrever sempre onde você encontrou a morfologia, o número, dessas lesões polipóides, usar a classificação de Paris, tá? Descrever a superfície da glandular, o padrão de glândula, né, o pitch da glândula, e avaliar o paciente como um todo, né? O paciente, ele tem um pólipo, mas ele tem o quê? A gastrite atrófica? Opa, será que esse pólipo não pode ter um neuroendócrino do lado? Eu não posso ter um NEL, né, uma lesão deprimida? Então, biópsias para poder estratificar a gastrite atrófica, fazer biópsia, ver se tem a bactéria, o H. pylori, tratar ou não, né? Se tem um paciente, pode ter uma polipose adenomatosa familiar, porque aí eu encaminho ele para fazer uma colonoscopia também e avalio bem esse duodeno, ok? Se pode ter também uma Sinusoide Erelis associada, porque o paciente teve úlcera, e eu tenho um gastrinoma no duodeno. Tem que tirar esse gastrinoma, né, para poder tratar essa Sinusoide Erelis. Ou então, se ele tem, de repente, uma síndrome rara genética, que é a neoplasia endócrina múltipla, que é o MEN1, tá bom? Então, assim sucessivamente, né? Então, avaliar o paciente como um todo, tá? E saber colher as biópsias. Poxa, é um pólipo grande, eu vou tirar com a pinça e não vai sair todo? Tira com a alça, né? É um paciente que tem gastrite atrófica, eu vou fazer o protocolo Olga, eu vou fazer com calma. Então, o exame de endoscopia não é mais um exame que você só dá uma olhadinha e tira o aparelho, você faz toda uma sistemática, né? Então, a qualidade, você vai ser um endoscopista de um nível mais acima, né, da maioria dos endoscopistas. Você vai não só ser endoscopista, mas como você vai tratar o paciente como um todo. Eu vou colher a biópsia, é um pólipo pequeno, vou tirar uma amostra com a pinça de biópsia, tudo bem, tira a amostra com a pinça de biópsia. Mas é um pólipo maior, eu vou fazer uma mucosectomia, eu vou fazer uma retirada com alça, que é o mais adequado, eu vou descrever direitinho onde está, né? Então, com isso, eu vou saber indicar corretamente esse meu segmento paciente, eu vou saber indicar o tratamento para esse paciente, e aí você vai ver que os cirurgiões, todos os colegas que vão te colocar na equipe, vão ter confiança e vão sempre te perguntar para ajudar a definir a conduta nesse paciente. Então, agora vocês estão craques em pólipos gástricos duodenais. Muito obrigado.